Sabe aquela sensação de estar fazendo tudo certo no relacionamento, mas ainda assim sentir que a qualquer momento ele pode simplesmente ir embora? Como se você fosse substituível, como se você não tivesse criado nada profundo o suficiente para ele te esquecer de verdade. Marian Rojas. Estapé dedicou 2 décadas ao estudo dos vínculos emocionais e descobriu que a dependência emocional saudável não vem das coisas óbvias, vem de 8 detalhes tão sutis que a maioria das mulheres nem sequer percebe que está fazendo. E quando você finalmente entende esses detalhes, tudo muda. Já se perguntou por que alguns caras ficam completamente obcecados por mulheres, que não são necessariamente as mais bonitas, as mais bem-sucedidas ou as mais disponíveis? Por que ele se lembra daquela ex com tanto carinho, mesmo depois de anos? Por que alguns relacionamentos terminam e eles nunca mais olham para trás, enquanto outros acabam e eles passam a vida inteira tentando desesperadamente voltar? A resposta está nos 8 detalhes ocultos que Marian identificou, através de casos reais em seu consultório. São comportamentos microscópicos que ativam no cérebro dele algo que chamamos de criação de laços afetivos profundos. Quando você aplica esses detalhes da maneira certa, sem forçar, sem manipular, apenas existindo de um jeito específico, você se torna a referência emocional dele. O lugar seguro, a memória boa, a sensação de lar. E o mais importante, você não precisa ser perfeita. Você não precisa estar disponível o tempo todo. Você não precisa fazer coisas grandiosas. Os 8 detalhes são micromomentos, pequenos gestos que a maioria ignora, porque está ocupada demais tentando impressionar, quando na verdade deveria estar criando segurança emocional. Deixa eu te contar sobre a Ana. Ana chegou no consultório de Marian Rojas Estapé com 34 anos, e um padrão que se repetia há mais de uma década. Ela conquistava homens com facilidade. Era atraente, inteligente, bem-sucedida na carreira. Mas depois de 3, 4 meses de relacionamento, eles começavam a se afastar. Não terminavam de forma brutal, apenas esfriavam, paravam de procurar. E quando ela perguntava o que estava errado, eles diziam que não sabiam explicar. Simplesmente não sentiam mais aquela conexão. Ana estava exausta, cansada de se esforçar tanto e nunca conseguir que ninguém ficasse por perto. Ela fazia tudo o que os conselhos mandavam, mantinha a vida interessante, não era grudenta, dava espaço, se arrumava bem, era carinhosa na medida certa. Mas alguma coisa estava faltando, e essa coisa era invisível para ela. Marian pediu que Ana descrevesse como ela se comportava nos primeiros encontros com um homem. Ana falou sobre restaurantes, conversas inteligentes, roupas bem escolhidas, tudo muito correto, tudo muito planejado. Mas quando Marian perguntou sobre os silêncios, Ana parou. Silêncios? Sim. Aqueles momentos em que nada está acontecendo. Os momentos de pausa. O que você faz nesses momentos? Ana confessou que odiava silêncios. Sempre preenchia com alguma pergunta, alguma piada, alguma observação. Tinha medo de parecer entediante. Marian então disse algo que mudou tudo para Ana. O primeiro detalhe oculto que cria dependência emocional é justamente o oposto do que Ana estava fazendo. É o conforto no vazio. Detalhe número 1. Conforto no vazio. A maioria das mulheres, assim como a Ana, tem pavor dos momentos vazios. Quando vocês estão juntos e não tem conversa, não tem atividade, não tem nada acontecendo. Esses momentos te deixam nervosa. Você sente que precisa entreter, precisa ser interessante, precisa manter a energia lá em cima. Mas sabe o que acontece no cérebro dele quando você age assim? Ele sente que estar com você é um trabalho. É performance. É tensão. Agora imagina o oposto. Imagina que vocês estão no sofá e você simplesmente relaxa. Não pega o celular para preencher o vazio.
Não faz perguntas forçadas. Você apenas respira. Olha pela janela. Encosta a cabeça no ombro dele sem dizer nada. 5 minutos de silêncio confortável. 10 minutos. E você não está desconfortável. Você está bem, presente, tranquila. Isso ativa no cérebro dele algo chamado segurança parasimpática. O sistema nervoso dele entende que, ao seu lado, ele pode desligar. Não precisa estar em modo de alerta. Não precisa impressionar. Não precisa performar. Pode simplesmente existir. E quando um homem sente isso com você, ele começa a te procurar sempre que está cansado do mundo. Você vira o lugar onde ele descansa. E isso, segundo Marian, é a primeira âncora de dependência emocional saudável. Marian explica que esse detalhe funciona, porque a maioria das pessoas vive em estado de tensão constante. No trabalho, precisam produzir. Com amigos, precisam ser interessantes. Com a família, precisam cumprir papéis. Mas quando encontram alguém com quem podem simplesmente existir, sem performar, aquela pessoa vira um refúgio emocional. E refúgios não são substituíveis. Você pode substituir diversão, você pode substituir companhia, mas você não substitui paz. Ana percebeu isso quando Rafael começou a passar na casa dela depois do trabalho. Só para ficar em silêncio no sofá. Ele não queria fazer nada. Não queria conversar sobre o dia. Só queria estar ali. E Ana aprendeu a não perguntar o que estava errado. Apenas existir ao lado dele. Esses momentos criaram uma dependência mais forte do que qualquer jantar romântico ou viagem que ela poderia ter planejado. Ana testou. No próximo encontro com Rafael, o homem que ela estava conhecendo, ela deixou o silêncio existir. Eles estavam caminhando no parque, e a conversa naturalmente parou. Em vez de forçar um novo assunto, ela só continuou andando. 3 minutos de silêncio. Rafael olhou para ela e disse: "Você é tão tranquila. Eu gosto disso." Esse foi o primeiro gancho emocional que Ana criou, sem nem perceber. Mas o conforto no vazio é só o começo. O segundo detalhe oculto é ainda mais sutil. Detalhe número 2. Validação seletiva. Aqui é onde a maioria erra. Você acha que validar um homem significa elogiar tudo. Dizer que ele é incrível, que tudo que ele faz é perfeito, que você admira ele em tudo. Mas isso cria o efeito oposto. Quando você elogia demais, ele para de acreditar. Parece falso. Parece que você está tentando agradar. E homens não criam dependência emocional com mulheres que tentam agradar. Eles criam com mulheres que os veem de verdade. Validação seletiva significa que você só elogia quando é genuíno. E, mais importante, você elogia aspectos dele que ninguém mais vê. Não a aparência, não o sucesso profissional, não as coisas óbvias que todo mundo já elogiou 1000 vezes. Você elogia aquele lado dele que ele tem medo que ninguém valorize. Marian contou para Ana sobre um paciente dela, um executivo de 40 anos, bem-sucedido, sempre elogiado por suas conquistas. Mas ele disse que a mulher que ele nunca esqueceu foi aquela que uma vez disse: "Eu gosto de como você fica vulnerável quando fala sobre seu pai. É raro ver um homem admitir que sente medo. Isso te torna humano para mim." Ele disse que aquela frase ficou gravada na memória dele por anos, porque ela validou justamente a parte dele que ele tinha vergonha. Então, Ana começou a prestar atenção. Em vez de dizer: "Você é tão inteligente", ela dizia coisas como: "Eu gosto de como você realmente escuta quando eu falo. Você não só espera a sua vez de falar." Ou: "Eu percebi que você sempre pergunta se estou bem quando eu fico quieta. Isso me faz sentir vista." Eram detalhes que Rafael nem sabia que fazia. Mas quando Ana nomeou, ele começou a se ver através dos olhos dela. E isso criou o segundo gancho. A ciência por trás disso é fascinante. Marian Rojas.
Stapé explica que todos nós temos uma versão de nós mesmos que queremos ser. E temos medo de que ninguém veja essa versão. Só vejam as máscaras que usamos. Quando alguém nomeia exatamente aquilo que queremos ser vistos, mas achávamos que ninguém percebia, cria-se um reconhecimento profundo. É como se você dissesse: eu vejo quem você realmente é, não só quem você finge ser. Ana lembrou de um momento específico. Rafael tinha ajudado um amigo que estava passando por dificuldades financeiras. Ele não contou para ninguém, mas Ana descobriu por acaso. Em vez de fazer alarde, ela apenas disse: você é o tipo de pessoa que ajuda sem esperar reconhecimento. Isso é raro. Rafael ficou sem palavras. Aquilo tocou em algo profundo, porque ele sempre teve medo de ser visto como egoísta. Mas escondia seus atos de generosidade porque tinha vergonha de parecer que estava se exibindo. Ana viu exatamente o que ele queria que vissem, mas nunca mostrava. Terceiro detalhe: memória de textura. Esse aqui Marian Rojas Stapé descobriu através de pesquisas sobre memória sensorial masculina. Homens gravam mulheres não pelas conversas profundas ou pelos momentos dramáticos. Eles gravam pela textura, o cheiro do seu cabelo quando você encosta nele no carro, a temperatura da sua mão quando você segura a mão dele sem motivo, a forma como sua risada soa quando você está realmente relaxada, não a risada social. Memória de textura significa que você cria momentos sensoriais sem explicar. Você não diz: vou encostar em você agora para criar conexão. Você só faz. Você passa a mão no braço dele quando passa por ele na cozinha. Você encosta o rosto no pescoço dele por 2 segundos quando ele está dirigindo. Você segura a mão dele enquanto assistem algo e faz aquele movimento circular com o polegar sem nem pensar. Esses microtoques não sexuais, não performáticos, apenas existindo, gravam no cérebro dele uma sensação. E quando você não está por perto, ele sente falta daquela sensação. Não consegue nomear exatamente o que é. Só sabe que quando está com você, algo no corpo dele relaxa. E isso, Marian Rojas Stapé explica, é criação de laços afetivos profundos no nível somático. O corpo dele precisa do seu. Ana começou a fazer isso com Rafael sem forçar. Enquanto eles cozinhavam juntos, ela encostava o ombro nele por alguns segundos. Quando eles assistiam um filme, ela passava a mão no cabelo dele distraidamente. Nada sexual, nada planejado. Apenas toque casual que dizia: você está aqui e eu gosto que você esteja aqui. Rafael começou a procurar esses momentos. Sentava mais perto. Puxava ela para perto sem motivo. O corpo dele estava criando o hábito da presença dela. Marian Rojas Stapé chama isso de criação de laços afetivos somáticos. O corpo dele estava aprendendo que a presença física de Ana trazia relaxamento, prazer, conforto. E uma vez que o corpo aprende isso, ele começa a pedir. Não é uma decisão consciente. É biológico. O cérebro dele começou a associar o cheiro dela, o toque dela, a voz dela com liberação de ocitocina, o hormônio do vínculo. E quando você cria esse nível de dependência física não sexual, ele sente falta de você mesmo quando não está pensando em você. O corpo simplesmente sabe que algo está faltando. Ana notou isso quando Rafael começou a dizer coisas como: eu durmo melhor quando você está do meu lado. Ou, meu dia parece mais pesado quando eu não te vejo. Ele não estava sendo dramático. Era literal. O corpo dele tinha criado dependência da presença física dela. Quarto detalhe: ausência estratégica. Aqui é onde fica complicado. Porque a ausência estratégica não é joguinho. Não é fingir que está ocupada. Não é ignorar mensagens de propósito. É algo muito mais profundo. É você ter uma vida tão rica, tão completa, tão cheia de propósito, que às vezes você genuinamente não está disponível. E quando você não está, você não sente culpa,
Você não fica ansiosa. Você simplesmente está vivendo. Marian Rojas. Estapé explicou para Ana que homens não se apegam a mulheres que estão sempre disponíveis. Não porque eles são egoístas ou querem desafio, mas porque disponibilidade constante comunica ao cérebro deles que você não tem nada mais importante na vida. E inconscientemente, isso diminui o valor percebido. Não é sobre jogar difícil, é sobre ser difícil, porque você realmente tem outras prioridades além dele. Ana tinha o hábito de sempre reorganizar a agenda quando Rafael chamava. Cancelava compromissos, deixava amigas esperando, porque tinha medo de perder ele se dissesse não. Mas Marian Rojas Estapé mostrou que era exatamente esse comportamento que fazia Rafael não valorizar o tempo com ela. Então Ana começou a dizer não quando realmente tinha outros planos. Não com desculpas elaboradas, não com justificativas, apenas: não posso hoje, tenho compromisso. Que tal amanhã? E algo interessante aconteceu. Rafael começou a planejar com antecedência. Começou a perguntar a disponibilidade dela antes de fazer planos. Começou a valorizar os momentos que eles tinham, porque não eram garantidos. A neurociência por trás disso é clara. Marian Rojas Estapé explica que o cérebro humano valoriza aquilo que é escasso, não por superficialidade, mas por mecanismo de sobrevivência. Quando algo está sempre disponível, o cérebro para de priorizar, mas quando algo que você quer nem sempre está acessível, o cérebro aumenta o valor percebido. Por isso homens valorizam mais os encontros quando sabem que você tem uma vida cheia, não porque são complicados, mas porque inconscientemente entendem que você é valiosa para outras pessoas também. Ana percebeu que quanto mais ela dizia não para coisas que realmente não queria fazer, mais Rafael respeitava o sim. Antes, ela dizia sim para tudo, e ele assumia que sempre teria acesso. Agora, quando ela dizia sim, ele sabia que ela estava escolhendo estar com ele em vez de outras opções, e isso mudou completamente a dinâmica. Quinto detalhe: narrativa emocional. Esse é poderoso. Narrativa emocional significa que você ajuda ele a entender os próprios sentimentos. Homens, em geral, não foram ensinados a nomear emoções. Eles sentem, mas não sabem explicar. Então, quando você consegue nomear o que ele está sentindo antes dele conseguir, você vira a tradutora emocional dele. E isso cria uma dependência profunda. Marian Rojas Estapé deu um exemplo clássico. Se Rafael chega do trabalho estressado e Ana pergunta: o que aconteceu? Ele provavelmente vai dizer: nada, só um dia difícil. Resposta automática. Mas, se Ana diz: você parece frustrado, não só cansado, como se algo te deixou impotente hoje, Rafael para. Por quê? Porque ela nomeou exatamente o que ele estava sentindo, mas não conseguia verbalizar. Quando você faz isso repetidas vezes, ele começa a procurar você sempre que não entende o que está sentindo. Você vira o espelho emocional dele, o lugar onde ele vai para entender a si mesmo. E um homem nunca esquece a mulher que o ajuda a se entender. Isso é crucial. Ana praticou isso. Em vez de fazer perguntas genéricas, ela começou a observar e nomear. Você parece ansioso com essa reunião. Não é só sobre o trabalho, é sobre provar algo para alguém. Ou, você ficou quieto depois daquela ligação. Acho que você está processando algo triste. Rafael começou a se abrir de formas que nunca tinha feito antes. Porque Ana não exigia que ele falasse. Ela apenas via. Ela entendia. Isso criou uma intimidade que Rafael nunca tinha experimentado. Ele disse para Ana que nas relações anteriores ele sempre sentia que tinha que esconder suas fraquezas. Mas com ela, ele podia ser vulnerável. E essa vulnerabilidade, em vez de afastá-la, aproximava. Porque Ana não tinha medo da humanidade dele. Ela
A abraçava. Sexto detalhe: ritmo próprio. Mulheres que criam laços afetivos profundos nunca tentam acelerar o relacionamento. Elas têm ritmo próprio. Não estão apressadas para definir o que são. Não estão pressionando para próximos passos. Elas simplesmente vivem o presente e permitem que as coisas evoluam organicamente. É como uma flor desabrochando. Marian Rojas. Estapé explicou que pressão cria resistência. Quando você pergunta onde isso vai dar, quando você cobra definições, quando você fala sobre futuro antes da hora, o cérebro dele entra em modo de fuga. Não porque ele não quer compromisso, mas porque a pressão ativa medo de perder a liberdade. Medo de se sentir preso. Ana tinha o hábito de, em todo relacionamento, começar a fazer perguntas sobre exclusividade depois de um mês. Estava sempre tentando garantir que ele não ia embora. Mas com Rafael, ela decidiu não fazer isso. Ela simplesmente aproveitava os momentos. Não falava sobre futuro, não cobrava nada, estava presente e pronta para ir embora se ele não estivesse na mesma página, mas sem drama. Zero drama. E sabe o que aconteceu? Rafael foi quem trouxe o assunto. Depois de 2 meses, ele disse: "Eu não quero sair com mais ninguém. Quero só você." Ana não tinha pedido, não tinha cobrado. Ele ofereceu porque sentiu que ela não estava tentando prendê-lo, que ela dava espaço. 7º detalhe: celebração genuína. Homens gravam mulheres que comemoram vitórias deles de forma genuína, não falsa, não exagerada, genuína. Quando algo bom acontece na vida dele e você se emociona de verdade, não porque é obrigada, mas porque você realmente fica feliz por ele, isso cria um vínculo profundo, inabalável. Marian Rojas. Estapé contou sobre um paciente que terminou um casamento de 10 anos. Quando ela perguntou o que ele mais sentia falta, ele não disse sexo ou companheirismo. Ele disse: "Eu sinto falta de ter alguém que ficava genuinamente feliz pelas minhas pequenas vitórias. Mesmo que fosse só eu consertando algo em casa, ou finalizando um projeto, ela comemorava comigo. E agora, quando algo bom acontece, eu não tenho com quem compartilhar." Que triste. Ana prestou atenção nisso. Quando Rafael contou que conseguiu fechar um negócio importante, ela não só disse "parabéns". Ela parou o que estava fazendo, olhou nos olhos dele e disse: "Eu sei o quanto você trabalhou para isso. Você merece. Estou orgulhosa de você." Rafael ficou em silêncio por alguns segundos e depois abraçou ela. Forte. Aquilo marcou. 8º detalhe: perdão. Rápido. O último detalhe é sobre como você lida com conflitos. Mulheres que criam laços afetivos profundos não guardam rancores. Elas não fazem o homem pagar por erros pequenos. Elas não trazem o passado toda vez que brigam. Elas lidam com a situação, falam o que incomoda e seguem em frente. Deixam ir. Marian Rojas. Estapé explica que homens têm medo de mulheres que guardam arquivo de erros, porque sabem que qualquer coisa que fizerem pode voltar contra eles anos depois. Mas quando você perdoa rápido, quando você resolve e esquece, ele sente que pode errar sem ser destruído. E isso cria segurança, e segurança cria apego, um apego sincero. Rafael esqueceu o aniversário de 2 meses deles. Ana ficou chateada, mas em vez de fazer drama, ela simplesmente disse: "Eu fiquei triste que você esqueceu, porque era importante para mim." Rafael pediu desculpas sinceras, e Ana aceitou e nunca mais tocou no assunto. 2 semanas depois, Rafael planejou um jantar especial só para compensar, não porque ela cobrou, mas porque ela deu espaço para ele consertar sem culpa. Se isso está fazendo sentido, se você está começando a ver onde errou antes, use o Super Thanks.
Cada contribuição me permite continuar trazendo verdades sobre amor que podem salvar o seu relacionamento. Pense nisso. 6 meses depois, Ana voltou ao consultório de Marian Rojas Estapé. Ela e Rafael estavam juntos. Mas, mais importante, ela disse algo que Marian ouve com frequência de pacientes que aplicam os 8 detalhes. Ele me disse que nunca imaginou que alguém pudesse fazer ele se sentir tão em paz, que estar comigo é diferente de qualquer outra pessoa. E eu não fiz nada extraordinário, só fiz os detalhes que ninguém vê. Que incrível. Marian Rojas. Estapé perguntou o que havia mudado na vida de Ana além do relacionamento. Ana disse que tudo mudou, porque os 8 detalhes não são técnicas para prender um homem. São formas de ser que transformam você como pessoa. Quando você aprende a ficar confortável no silêncio, você para de ter medo da solidão. Quando você aprende a elogiar qualidades autênticas e não óbvias, você para de buscar aprovação. Quando você cria memórias de textura, você vira mais presente. Quando você pratica a ausência estratégica, você constrói uma vida rica. Quando você domina a narrativa emocional, você desenvolve inteligência emocional. Quando você tem ritmo próprio, você para de ter ansiedade. Quando você celebra genuinamente, você cultiva a gratidão. Quando você perdoa rápido, você libera rancores. É libertador. Os 8 detalhes fizeram de Ana uma mulher diferente. Uma mulher que não precisava mais de validação externa para saber o próprio valor. Uma mulher que não tinha medo de perder, porque sabia que seria amada de novo se isso acontecesse. E, ironicamente, foi exatamente quando ela parou de ter medo de perder Rafael que ele se apegou mais profundamente a ela. A vida é uma caixa de surpresas, porque é isso que os 8 detalhes fazem. Eles não são sobre manipulação. São sobre criar um espaço emocional onde ele pode ser vulnerável, ser visto, ser aceito. E quando um homem encontra isso, ele não quer largar. Não porque você o prendeu, mas porque ao seu lado, ele encontrou algo raro: paz, aceitação, lar. Um verdadeiro lar. E sabe o que é mais interessante? Rafael também mudou. Quando um homem se sente seguro emocionalmente, ele começa a se doar mais. Ele começa a repetir aqueles pequenos gestos com a Ana. Quase que instintivamente, começa a valorizar partes dela que antes ela escondia. Começa a construir memórias palpáveis, cheias de significado. Começa a celebrar as vitórias dela, até as menores. Esses 8 detalhes criam um ciclo de reciprocidade, genuíno, sem forçar a barra, sem negociação, simplesmente natural. Porque, veja bem, quando você oferece segurança emocional, você a recebe de volta. Agora, pare um instante e reflita sobre a sua vida. Quantos desses detalhes você já coloca em prática naturalmente? Quantos você ignora, absorta demais em tentar impressionar? O que mudaria se você deixasse de lado a busca incessante pela perfeição e começasse simplesmente a criar um ambiente de segurança? Marian Rojas. Estapé sempre enfatiza: relacionamentos duradouros não são os mais intensos, mas sim os mais seguros. E essa segurança não se encontra em promessas vazias, em declarações grandiosas, em gestos extravagantes. Ela reside nesses 8 detalhes sutis, repetidos de forma consistente ao longo do tempo, em construir um espaço onde ele possa respirar, onde ele possa se mostrar vulnerável, sem medo de ser julgado, onde ele possa expressar seus medos, sem receio de ser abandonado, onde ele possa cometer erros, sem ser aniquilado. E, quando você cria esse espaço, algo mágico acontece. Ele deixa de te ver como apenas mais uma opção e passa a te enxergar como a única. Não por manipulação, mas porque você ofereceu algo que ele nunca encontrou antes.
E sabe que jamais encontrará novamente. Uma mulher que o enxerga de verdade, que o aceita integralmente, que promove a paz, em vez de alimentar o drama. E homens nunca esquecem mulheres assim. Eles voltam, eles permanecem, eles constroem. Qual desses 8 detalhes te surpreendeu mais? Qual deles você reconhece que nunca colocou em prática? Mas agora sente o desejo de experimentar? Compartilhe nos comentários. Quero saber qual deles tocou você mais profundamente.